Olá, amigos do nosso canal, tudo bem com vocês? Professor Escritor Jairo Cardoso, e trago nesse vídeo agora mais uma reflexão sobre a Escola Bíblica Dominical, lição número 10, né? Que tem como tema o cativeiro de Israel, Reino do Norte. As lições 11, 12 e 13 eu vou comentar no outro canal, que reflete justamente sobre religiosidade. Então, vou deixar aqui na descrição o link do canal. Caso vocês queiram dar continuidade às reflexões que eu faço sobre a temática das revistas dominical, pode acompanhar por lá, beleza? Então, vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre essa temática do cativeiro de Israel, Reino do Norte. Gente, se a gente faz uma alegoria, é muito semelhante à situação que viveu o povo de Israel mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né, com o que nós estamos vivenciando hoje. Parece algo assim muito similar. Vocês vão reparar que a situação não é muito diferente não, do que estava passando o povo naquela época, naquele tempo, e os povos dos dias de hoje. Se não, vejamos os fatos que aconteceram naquela época. Acompanhe comigo. Vamos primeiramente ao textual e à verdade prática. O textual nos diz o seguinte: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e aliviará. Verdade prática: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. 2 profetas Deus levantou nessa época para aclamar a situação que estava vivendo o seu povo, o povo de Israel. O profeta Oséias e o profeta Amós. Engraçado que são 2 profetas de classes distintas. Oséias, de sangue azul, do palácio real. Sim, o profeta Oséias era da classe da elite. Já Amós era da classe pobre, era um boiadeiro. Então, 2 profetas, ambos de classes sociais diferentes, rico, pobre, mas com a mesma mensagem, com o mesmo fator primordial. Ou seja, o conteúdo era o mesmo, a mensagem era a mesma, só mudou as pessoas e só a classe, mas a mensagem, o conteúdo era único, era singular. E professor, o que levou o povo de Israel a ser cativo, a tornar cativo, principalmente o Reino do Norte? O que levou o povo a perder a sua instabilidade espiritual e a ficar frágil, para que as outras nações, principalmente a Síria, invadissem e tornassem os cativeiros? O que fez com que Deus o deixasse a vencer nessa situação? E acompanhando a história, você vai ver comigo, com algumas reflexões, o que levou o povo a essa decadência, que não foi só espiritual, foi espiritual, política, social e econômica. Incrível, em vários setores e áreas, Israel sofreu decadência. Então vamos aqui na lição ponto a ponto, refletir. A leitura bíblica em casa, segundo Reis 17, 1 a 14, 17, 20 e 29. Tem como objetivo central compreender as nossas transgressões e elas nos afastam de Deus. Os objetivos específicos: as injustiças cometidas por Israel, insistência em Israel no pecado da idolatria e o sincretismo em Samaria. O ponto central da lição: o Senhor disciplinou Israel através da sua misericórdia e justiça. O primeiro ponto vai evidenciar que a Samaria é cercada pelo rei da Síria. Houve um período, Jeroboão II, que houve um momento de prosperidade. O rei estava voltado para o Senhor, fazendo o que era reto aos seus olhos, e Deus abençoava e prosperava. Porém, nesse meio termo, o povo começou a dividir o coração. Ora, estava com o Senhor, ora no escondido dos seus encantos da casa, Deus Baal, Deus falso. Então, Israel andava assim, ora, diante do público, testemunhava do Senhor. As escondidas, nos bosques, fazia altares aos deuses estranhos. Então, Israel andava entre dois, Israel sempre cocheava entre 2 pensamentos. Né? A ponto que, certa vez, Josué disse, por que vós cocheais em 2 pensamentos? Se é o Senhor, serviu. Se é a Baal, serviu.
Mas não fique no meio do muro. Né? Não fique mais ou menos. Você adora Deus mais ou menos. Não existia esse termo, nunca existiu esse termo na Bíblia, mais ou menos. Nós que inventamos aqui. Mas na Bíblia isso não existe. Ou é sim, ou é não. Jesus disse que não tinha outra palavra. Ou você dizia sim, ou você dizia não. Tanto no Antigo como no Novo Testamento isso não mudou. Certo? Israel, porém, sempre era assim. Ela foi iludindo seu coração com a idolatria. Sempre a idolatria permaneceu no coração de Israel. Mesmo deixando o Egito, ficou impregnado. Parece que geração para geração ficou impregnado aqui. Difícil de deixar. E com a influência das outras nações, isso foi cada vez mais aumentando. E o que aconteceu, né? O que aconteceu? Dois fatores levaram o povo a continuar com esse pecado. Em Israel existem dois pilares que são assim, representantes de Deus na comunidade, na sociedade de Israel. Quem são, professor, esses dois pilares de sustentação e base espiritual de Israel? O rei, que foi escolhido por Deus, embora foi nomeado pelo povo, mas escolhido por Deus. Deus permitiu que Israel tivesse, e Saul foi o primeiro. E o segundo pilar é o sacerdote. Então temos a monarquia e temos a religião. Então são dois pilares que andam juntos. Eles andam juntos. E o povo os escuta e os segue fielmente. Pois bem, enquanto o rei estava fiel seguindo reto ao Senhor, o povo seguia junto. A partir do momento que o rei faz pacto, acordo com outras nações, passa a adorar outros deuses, o povo vai junto. E quando os sacerdotes são concuminados com o rei e induzem ao povo também ao erro, o povo vai junto. E embora Deus levante profetas para serem contra, como foi Elias, Eliseu, e muitos outros, nesse caso específico aqui, que no caso foram dois, Oséias e Amós. E eu já falei no início, dois homens de distintas classes. Oséias da classe elite e Amós um boiadeiro. Mas com a mesma mensagem, com a mesma singularidade. Advertir Israel da situação que está vivendo. E a gente vai aqui nesse contexto vislumbrar uma coisa interessante, que não era só a questão espiritual, mas a questão espiritual estava a fragilidade, estava levando a outro aspecto também, que é a questão social. E que veja que nesses dois pontos a gente vê que não existe uma separação. Deus colocou, os profetas de Deus colocaram na mesma situação, a idolatria, a questão espiritual, a social também, os dois juntos. Não existe uma referência, isso aqui foi primeiro, o que levou a isso foi isso aqui. A idolatria e a questão social. E a gente vai analisar que questão social é essa, tá certo? E é justamente o que é advertência pelo profeta. Vejamos aqui. O síntese do ponto 1, nossa natureza pode produzir perversidade e maldade, porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossa vida. Eu vou ler aqui um trecho de Amós, o boiadeiro, que vai retratar dessa realidade social que Israel estava fazendo. Haja visto Israel ser explorado por outra nação, os próprios ricos ali de Israel começaram a explorar os seus próprios irmãos. Olha a advertência do profeta aqui. Capítulo 4 de Oséias, versículo 11, diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigir um tributo de trigo, e edificareis casas de pedras lavadas, mas nela não habitais. Vinha desejais, plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Veja aqui a consequência do pecado que estava cometendo a elite local de Israel com seus próprios irmãos mais pobres. Estava exigindo tributo a mais, explorando os pobres para ficarem mais ricos. A questão do lucro. Olha aí o capitalismo, né? Olha o capitalismo. Se a gente refletir, isso aí é correto perante a sociedade islâmica? É. Mas na Bíblia a gente vê que isso aqui não é correto, não. A partir do momento que começaram a exigir cobranças demais dos mais pobres,
né? Então, assim, as outras nações, de maneira macro, exigiam de Israel, e a elite local, de maneira micro, exigia do mais pobre. Então, um explorava o outro. Isso aborreceu a Deus. Veja aqui, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo. Gente, que situação deplorável vivia o povo. Afligis os justos, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Olha a advertência do profeta Amós. Veja, eu vou ler novamente, versículo 12. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Sim, gente. Enquanto eles estavam dormindo em cama de marfim, o pobre estava sendo afligido. Em nenhuma situação de querer ajudar o necessitado. Apesar daquela situação, muito pelo contrário, eles estavam querendo cobrar mais tributo do trigo que estavam produzindo. Que situação, que situação. E não para por aí não, viu? Tem mais. Capítulo 7, versículo de número 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. Olha o absurdo. Eles estavam totalmente ignorando as pessoas que estavam mais simples. Estavam oprimindo os mais pobres. Não estava tendo justiça social, não. A outra nação estava explorando Israel. E o próprio elite local está explorando os mais pobres. E aí, como se não bastasse isso, o sacerdote estava culminado com a elite e com o governante. Então temos a base de pirâmide: rei, nobreza, elite, sacerdote, e a base menor, maior, os pobres, em que estavam sendo explorados por eles. Essa é a situação de Israel. E eles estavam nem aí, ó, para os mais pobres, contanto que eles permanecem na luxúria deles. Era a situação que o profeta denunciava, tanto o profeta Oséias como o profeta Amós. Eles denunciavam a situação de Israel, situação caótica e precária. Aí vemos aqui no segundo ponto a queda de Israel. Com o quê? Com a idolatria. Mandado por um terrível pecado da idolatria. Agora, Oséias passou por um estreito. Deus cobrou do profeta Oséias uma coisa que queria que ele sentisse na pele o que Deus estava sentindo, né? Pediu para que ele se envolvesse com a mulher prostituta, para que sentisse na pele o que ele estava sentindo. A partir do momento que Israel traía para outros deuses, né? Adorava outros deuses, abandonava, Oséias passou a sentir isso quando, ao se envolver com a mulher prostituta, né? Ele sentia na pele ao sentir que ela também não tinha só ele, né, no coração, tinha outros homens. E Bíblia diz que ele teve filhos com ela. Teve 3 filhos. Oséias, como uma lição prática de infidelidade, o reino norte, nessa metáfora, a prostituta Israel deixa o seu marido Deus para se deitar com outros amantes, Egito e Assíria. E ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver mesmo um padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia de da dedicação do Todo-Poderoso. Então Deus fez a estratégia aí para que sentisse na pele. Outras causas, além disso espiritual que ele fala da idolatria, tem a questão social, que é outra causa também do cativeiro. Que aí eu já li aqui trecho aqui de Amós e vamos ler novamente aqui na lição, tá? Pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelo profeta. O profeta mesmo, Amós, condenou essa transgressão de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós que estáis no monte de Samaria, oprimis o povo, os pobres,
quebrantais os necessitados. Ouvi vós que anéis o abatimento da necessidade, destruís os miseráveis da terra. Amós 4, 1, 8 e 4. A situação é tão grave. Gente, era tão grave a situação lá em Israel, que até os sacerdotes fizeram comum com o governo para extorquir o povo. Estava todo mundo extorquindo o povo, gente. Gente, que situação grave. Se não bastasse as outras nações explorar o povo, a elite local, a nobreza, o rei, os sacerdotes ali, tudo se juntaram para oprimir a maioria do povo de Israel. Gente, que situação. Agora que eu vou fazer a referência com o dia de hoje, tá? Agora vamos contextualizar a mensagem. Será que não estamos passando por essa situação também? Reflita comigo. Será que nós não estamos passando por essa mesma situação no Brasil? Aqui no Brasil, me refiro no país, nosso país aqui, Brasil. Em que nós temos um governante que se diz cristão, se diz. Porém, suas atitudes, todas as atitudes de governo, refletem corte de gasto com o pobre em todas as situações. Na saúde, na economia, na questão trabalhista, na questão social. Gente, estão passando por uma situação muito semelhante. Abandonaram a Deus, se envolveram com outros deuses. O governo abandonou a Deus, se envolveu com outros deuses. Está misturado. Está misturado. E como se não bastasse, como não se bastasse, deixou o pobre na situação. Certo que eu estou consciente que estou vendo a pandemia, mas dá para você criar condições para favorecer, não ficar pior. Mas o que a gente observa é que há uma desorganização, uma má administração, tanto na pandemia, como também em todas as partes. E as medidas que foram tomadas pelo governo foi só para beneficiar a elite, os grandes empresários, os bancos. Liberou grandes verbas, bilhões para os bancos. Liberou grande verba para os grandes empresários. Não, ele não pode se acabar por causa da pandemia. Libera dinheiro para ele, libera dinheiro para ele. E os pobres? E os microempresários? E os irmãos necessitados? Se não bastasse o desemprego, que atende a milhões de pessoas, e aqueles que estavam na pobreza vão para a miséria. Gente, agora nunca se viu de tanto gente pedindo miolo no sinal, como se via antes, estão se vindo. O gás já não estão podendo comprar, estão fazendo a lenha. E teve até acidente no interior do nosso estado do Ceará, aqui, que eu estou no Ceará. Houve acidente, foram fazer lenha, e houve acidente e pegou fogo. Tem gente querendo agora usar lamparina porque não tem condição de pagar a conta de luz, gente. Nem de água. Gente, que situação nós estamos vivendo? Então, esse é o governo que diz de Deus? Não. Não. E aí, quando a gente vê que naquela época os sacerdotes se comunicaram com o governante para extorquir o povo, nós vemos nossos pastores. Eu vi pastor nosso, que eu sou da Assembleia de Deus, eu pastor mesmo da Assembleia de Deus, de outros ministérios também, católicos também, acuminados com o governo, apoiando esse governo, que está explorando o povo, igual na situação de Israel. E crentes iludidos, apoiando a situação, essa bandeira. Gente, pelo amor de Deus. Gente que não tem condição de pagar, o gás está apoiando o Senhor. Que ilusão. E estamos vendo assim uma verdadeira idolatria. Gente, coração de crente dividido. O único que nós devemos adorar e se envolver, ele é Jesus. E mais nada. Acorda, povo de Deus. A situação que desenvolveu Israel naquela época é muito semelhante de hoje. O profeta Amós foi contra, começou a profetizar contra. Gente, está errado. Como é que os dois cristãos deixam ver o meu irmão passar fome e viver nessa situação? Não. E se é um governo de cristão, eu devo priorizar medidas cristãs que ajudem as necessidades das pessoas e jamais posso tornar o país um caos. Não. Naquela época, os profetas Amós e Oséias se levantaram e profetizaram contra aquela situação. E hoje não é diferente. Deus levanta profetas, pessoas, meio do povo de Deus, para declamar que a situação não é de Deus, que a situação não está no projeto de Deus, de forma alguma. E todo aquele que se diz profeta, mas ele está dizendo é profetada. Está falando é profetada.
que o West está mentindo para iludir as pessoas. E se for líder, duro será o peixe que Deus requerer de ti, líder. E para fechar, o terceiro ponto, Samaria. O que houve nessa mistura entre os povos, né? Suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Gente, a gente pode ter diálogos interreligiosos com outras religiões, não tem nenhum problema. Diálogos interreligiosos, a gente pode conversar. Agora, juntar a doutrina não dá. Né? Juntar a doutrina não dá. Porque a gente serve a um Deus vivo, pessoal, e não outros deuses. Tá? Tem que botar isso em mente. Agora, diálogos interreligiosos é possível. Em Samaria, em destaque, o que houve foi que outro povo começou a juntar com os judeus de Samaria e eles se envolveram, misturaram o sangue. E os judeus têm muito daquele sangue genuíno, né? Primo, casar com primo, manter a genuinidade da raça. Samaria não fez isso, começou a se misturar, se relacionar com as nações. E aí houve mistura, né? Daí os judeus sempre discriminar e não poupar os samaritanos, né, os judeus samaritanos. Mas mesmo os samaritanos, eu abri um diálogo aqui, mesmo os samaritanos que eram desvalorizados pelos judeus, estes Jesus incluiu no seu projeto. Porque Jesus, aqui vai um recado para você, cristão. Jesus, ele não exclui. Jesus, ele não mata. Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Jesus, ele acolhe, ele inclui. Como ele fez com a mulher samaritana. Como mostrou na parábola do bom samaritano. O que influi a cor da pessoa, o que excede o que está no coração da pessoa. E eu modifico. Então, essa pregação de morte, de destruição, de caos, nunca foi bandeira de Jesus. Jesus pregou o amor, a justiça social, a inclusão social e o respeito. Todas aquelas pessoas que eram na sociedade na época dos judeus de Jesus, que eram desvalorizados, não tinham vez, eram excluídos, criança, mulher, samaritano, doentes, republicanos, pecadores, todos eles foram incluídos no projeto de Jesus. Eu vim buscar e salvar os que havia perdido. Não preciso de médicos e sim os doentes. Eu vim para salvar e não para destruir. Jesus veio para dar vida e a deu em abundância. Porém, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então fica aqui a reflexão, gente. E aqui essa minha... foi um pouco longo hoje, né? Reflexão da lição número 10 da EBD, Escola Bíblica Dominical. Só lembrando vocês que não deixe de curtir. Se você gostou, curte o vídeo. Compartilha, se inscreve no canal e os demais vídeos das minhas falas da lição 11 a 13 e demais do outro trimestre vai estar no meu outro canal sobre religiosidade. Então, gente, um abraço a todos, fique com Deus, obrigado aqui por ter ficado até o final e refletido sobre essa lição bíblica dominical. Um abraço a todos, fiquem com Deus e orem por nós.